Como cuidar da saúde mental do idoso? Bom, a realidade, pelo menos no meu ponto de vista profissional, é que aqui no Brasil a gente não é preparado para envelhecer. E isso, claro, impacta na saúde mental de quem envelhece. E aí, o que a gente precisa fazer para oferecer cuidados no âmbito da saúde mental para o idoso? Bom, não sai do que a gente faz normalmente. É a terapia individual, a medicação e a terapia familiar. E aí eu vou explicar cada ponto desse. Na terapia individual, o idoso vai ter espaço para pensar na questão relacionada ao próprio envelhecimento, nos lutos que ele vai fazendo, aposentadoria, das pessoas que ele perde, porque o tempo passa e algumas pessoas vão morrendo. E como a gente não é preparado para envelhecer, reconhecer que viver mais significa, por exemplo, ver os netos crescerem, ver os filhos fazendo suas ascensões profissionais. Às vezes o foco fica só no que se está perdendo e não no ganho que se tem, porque a gente não é educado para isso. No âmbito da medicação, a gente pode pensar em remédios para dormir, ansiolíticos, antidepressivos. Como é um momento de muitas perdas, a gente sempre tem que ter esse olhar ampliado para a saúde do idoso. Às vezes a depressão impacta com muito mais força na saúde física do idoso do que na saúde de uma pessoa mais jovem. Então vale a pena sim ficar atento, né? E a terapia familiar. No que entra a terapia familiar nessa história, né? Ninguém é preparado para envelhecer. Nem a pessoa que envelhece, nem a família dessa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre foi muito ativa, sempre cuidou da própria vida, sempre cuidou da vida das pessoas que estavam ali em volta dela. Quando ela envelhece, com o passar do tempo, essa pessoa pode ir perdendo essa habilidade e pode chegar num ponto que essa pessoa precisa ser cuidada, ao invés de se cuidar e oferecer o cuidado que ela antes oferecia. E não está preparado para isso, nem a pessoa que está vivendo esse momento e nem a família, que precisa começar a ter um olhar diferente para esse idoso, enxergando naquela pessoa que sempre foi muito forte, sempre foi muito decidido, que existe fragilidade, que existe vulnerabilidade. Então é um momento importante para o desenvolvimento familiar o reconhecimento dessa fragilidade. Então a terapia familiar auxilia muito nisso, trazendo para a família um espaço seguro para pensar sobre esse envelhecer, para pensar sobre esses papéis que vão acabar mudando, para se conscientizar dos cuidados que precisam ser oferecidos para a pessoa idosa e bem como para o idoso de entender qual é o novo lugar dele nesse sistema familiar. Então é complexo, né? Nós seres humanos somos complexos e esse momento da vida é muito complexo, muito delicado, cheio de perdas e a depender do olhar também de ganhos. Mas a gente precisa estar com o olhar ampliado para conseguir fazer essa construção. Então é isso, bora pensar sobre isso.